O Instituto Nacional do Câncer, INCA, divulgou dados que apontam a ocorrência de 781 mil novos casos de câncer por ano no país para o triênio entre 2026 e 2028. Quer dizer, para frente, olhando para frente, né? Pois é, e já incluindo esse ano também, né? E sobre esses dados, nós vamos conversar agora com um dos maiores especialistas nessa área da oncologia, o doutor Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer. Doutor Fernando, muito boa tarde ao senhor, tudo bem? Nelson, Patrícia, é um grande prazer poder falar com vocês, todo mundo que está me ouvindo, sobre esses importantes dados que o INCA, que é uma instituição fantástica no país, liderada hoje pelo Dr. Roberto Gil, publicou e que, obviamente, são pontos de importante alerta com todos esses números de incidências aumentando de vários tipos de tumores. Doutor, eu lembro não, acho que ainda eu não puxei aqui essa pesquisa, esses números, mas as doenças cardiovasculares são ainda as que mais matam, né? De certa forma, o câncer não era uma doença que estava assim tão em evidência, estava ali em terceira ou quarta posição, se eu não me engano, só me corrija se eu estiver enganado. O que fez com que esse número subisse ou se elevasse tanto a chegar a 781 mil casos entre os anos 2026 e 2028? Esse é um aumento de 10% comparado com as últimas estatísticas. Hoje nós temos inúmeras cidades no país que o câncer é a causa número 1 de morte, então é algo extremamente importante. E tem vários fatores para isso, né? A população vive mais e quem vive mais tem mais vulnerabilidade de desenvolver um tumor, mas não é só isso, né? A população brasileira aumentou o número de obesos e pessoas de peso em 10 vezes nos últimos 40 anos. Nós hoje fazemos menos atividade física porque passamos muito mais tempo, né, no celular, no computador, nos tablets. Hoje a gente faz coisas, ou pede coisas, por exemplo, comida por aplicativos, a gente não vai mais até os lugares. Infelizmente, a gente percebe que as dietas orgânicas são cada vez menos frequentes na mesa dos brasileiros, porque elas são mais caras do que as dietas que a gente fala pró-inflamatórias ou pró-câncer. O cigarro ainda é um problema no país, nós temos o álcool. Então nós temos múltiplos fatores do mundo moderno que, infelizmente, fazem aumentar o risco de alguém desenvolver câncer. Portanto, o que a gente percebe no país, sim, um aumento relevante de casos de câncer ano a ano. No mundo também a gente percebe essa tendência, mas para mim o que mais me preocupa de tudo isso é que quando a gente olha a incidência aumentando, a gente olha muitas vezes os números, principalmente de pacientes que estão no SUS, em termos de mortalidade, e eles são números muito maiores comparados com pessoas que têm, por exemplo, um plano de saúde. A gente sabe hoje que plano de saúde existem para mais ou menos 1/4 da população, 3/4 são ligados ao SUS. A gente sabe, e a gente tem várias pesquisas e publicações dos nossos grupos, mostrando que os pacientes do SUS chegam para o diagnóstico muito mais gente, né? Ou seja, tumor muito mais avançado. A gente sabe que no SUS, infelizmente, os recursos são extremamente limitados em termos de drogas, filas longas para cirurgias, falta de radioterapia. Então, dependendo da situação, a gente teve várias publicações sobre isso, né, em tumores de mama, em tumores ginecológicos, tumores de próstata. A mortalidade no SUS pode chegar a 2, 3, 4 vezes mais frequente do que quem tem um plano de saúde. Então, acho que tem dois movimentos importantes. Como é que a gente consegue melhorar a questão da obesidade, colocar dieta mais barata na mesa do brasileiro, dieta boa, trabalhar a população orientando exercício físico, combater o cigarro, o álcool mais frontalmente, através de impostos, informação, vacinação da população contra o HPV, que é contra o câncer ginecológico e urológico, proteger da hepatite B com vacinação, mas ao mesmo tempo, como que a gente consegue, dos casos que eventualmente vão ainda desenvolver tumor, evitar que essas pessoas morram por atraso no diagnóstico, falta de remédio ou longas filas de cirurgia. Então são dois desafios importantes que os próximos governos vão ter que encarar isso de um modo
muito, muito intenso para tentar outra vez reverter esses números. Doutor Fernando Maluf, o senhor citou agora alguns tipos de cânceres e eu, de olho aqui nos dados do INCA, vi que, olha, os tumores de próstata, intestino e pulmão são os mais incidentes entre os homens. Já os cânceres de mama, intestino e colo de útero são os mais frequentes entre as mulheres. Quais podem ser as estratégias para reverter esse quadro? Bom, câncer de colo de útero, teoricamente, é um tumor que não deveria mais existir no país. Né? A gente tem os dados da Austrália, que tem o melhor programa de vacinação de crianças e adolescentes contra o HPV, onde esse câncer praticamente foi erradicado. Então, o fato da gente ter o câncer de colo de útero como um dos 3 mais frequentes, câncer na mulher, são mulheres jovens, com uma expectativa de vida muito longa pela frente, se não fosse isso, é um ponto que, na minha opinião, deve falar que a gente não está fazendo um bom trabalho. Né? A gente tem vacina no SUS, mas dependendo da região, menos do que 30% a 40% das nossas crianças são vacinadas, principalmente por desinformação, sendo que uma vacina dose única protege contra o câncer de colo de útero em mais de 97% a 99% dos casos. Além de proteção contra o câncer de pênis nos meninos, câncer de vulva nas mulheres, câncer de canal anal e de garganta em ambos os sexos. Então essa é uma estratégia incrivelmente simples. Do câncer de colo, né, do intestino, além das estratégias de orientação dietética, de exercício físico, de controle do peso, da questão do cigarro, é também a colonoscopia, que é um exame que é feito a partir dos 45 anos, que olha o intestino por dentro. São pequenas verruguinhas que, quando removidos, diminuem mais de 80% a chance de alguém desenvolver um câncer de intestino. O problema é que a gente não tem no sistema público colonoscopia de rotina como rastreamento, outra vez por uma questão orçamentária. Né? A parte mão, o cigarro, obviamente, vilão, mas nele. E a quem fuma, uma tomografia que demora 30 segundos é um incrível exame de rastreamento para pequenos nódulos pulmonares. Então, a gente sempre fala da mamografia do ultrassom, esse tem uma cobertura maior no país, mas são tumores, outra vez, não só evitáveis pelo estilo de vida, mas muito rastreáveis pelos exames de check-up. O problema é que os exames de check-up muitas vezes não estão disponíveis em larga escala dentro do SUS. Doutor Fernando Maluf, mais uma vez, muito obrigado. Quem quiser obter mais informações, o que deve fazer, doutor? Procurar o site do Instituto vencerocâncer.org.br, o Instagram, @dr Fernando Maluf. E o Instituto Vencer o Câncer, como a Patrícia Nelson sabe, tem um papel importante em trabalhar as políticas públicas e os projetos para, outra vez, melhorar esses números no país e, outra vez, criar uma equidade do cuidado, independente se a pessoa tem o sistema público ou não como seu sistema de saúde. Então, isso é um ponto muito importante que a gente tem trabalhado para melhorar esses números no nosso país. Muito obrigado. Obrigada, doutor.